Back to home. Nada como estar de volta à sua própria casa. Olha só, você quer saber se você atingiu realmente uma liberdade ou não? É quando você volta de viagem e você descobre que a sua vida ela é muito melhor na sua casa do que dentro de uma viagem. Bom, hoje nós vamos analisar o mercado cripto, vou te mostrar qual que é a minha visão sobre o rompimento do Bitcoin. A gente vai analisar Solana também e eu vou te mostrar o que está acontecendo com o capital rotativo nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, e principalmente quando a gente fala sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, só relembrando para vocês que a alta ela não é infinita, que o mercado ele se movimenta em ondas. No final da semana passada, eu mostrei para você uma operação que eu fiz em Velo, aonde eu tive mais de 250% de lucro, sendo que o ativo havia entregue ali apenas em um único dia 143% de lucro. Quando a gente olha para as decisões ali de dentro da carteira rumo ao milhão, como eu informei aqui dentro também do YouTube, obviamente que após uma movimentação de 140% de alta, aqui em cima é venda e ponto final. A gente deve sempre comprar o ativo em baixas e vender o ativo em altas, sem acreditar que a alta é infinita, sem acreditar que o ativo vai para a lua, que esse é o projeto revolucionário que você encontrou. Isso é para os amadores. Os profissionais vão saber o momento certo de vender, o momento certo de sair. E apenas para a gente mostrar a cobra morta aqui, na carteira rumo ao milhão, obviamente que quando a gente teve essa movimentação de alta e quando o ativo estava em 0,34 centavos, eu pedi para os clientes venderem partes das posições que tinha em Velo. Ou seja, a gente tinha 9% da carteira em Velo, capturamos uma excelente movimentação, 250% de alta, sendo que a primeira compra que a gente fez em Velo foi lá em 0,9 centavos e depois a gente fez mais uma compra ali mais para frente. Mas a gente vendeu 3% das posições em 0,34. E em seguida, eu fiz mais vendas em 0,32. Em 0,32, eu vendi ali mais uma pequena parte da posição que a gente tinha, ou seja, a gente saiu de 9% para 4%. Olha só, se a gente for considerar as vendas ali de 34 e de 32, vamos colocar uma média aqui ó, de 33, nós estamos falando que desde as nossas vendas o ativo já caiu quase 40%. Isso significa que a gente preservou o nosso capital dentro da carteira rumo ao milhão. A fórmula mágica para você enriquecer e que ninguém te vende é que você precisa fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Se você não souber as horas certas de vender os ativos, desculpa, mas você não vai atingir a sua liberdade financeira. Para você atingir a sua liberdade financeira, você precisa respeitar essas 3 regras. A primeira, fazer dinheiro, você faz trabalhando, trocando suas horas por trabalho ou empreendendo. A segunda, você utiliza o mercado cripto para você multiplicar aquele dinheiro que você fez trabalhando ou empreendendo. E a terceira é você preservar os lucros que você fez durante a multiplicação de dinheiro. Se você não preservar isso, saiba que você vai ser aquela pessoa, tô rico, tô pobre dentro do mercado cripto, porque a alta ela não é infinita, e sim uma movimentações em ondas, beleza? Bom, feito essa compra aqui de Velo lá atrás e vendo essa alta que nós tivemos aqui, ótima realização que foi feita dentro da carteira rumo ao milhão, agora eu parto para olhar para compras desse ativo, deixo o ativo retrair, não sei até que região que ele vai retrair, a gente pode considerar a Fibonacci de toda essa movimentação de alta que nós tivemos aqui, a gente tem as retrações ali 0,3, 0,382, 0,5 e 0,618 de Fibo. As melhores regiões são entre 0,5 e 0,618 de Fibo, mas a gente entende aqui dentro de um gráfico interdiário, gráfico de 4 horas, que quando a faca parar de cair e ela bater no chão, aí pode ser o momento da gente fazer novas entradas em Velo. Velo não é um ativo que eu tirei da carteira. Por exemplo, eu tenho uma exposição mínima nesse momento dentro de Velo, porque eu fiz realizações ali e essa realização ela vai ser reinvestida nesse ativo e em outros ativos também. Olha só, se você souber preservar o lucro que você faz, tirar esse lucro do jogo, se pagar aquele investimento que você fez,
rotacionar esse capital, jamais você vai devolver todo o seu lucro para o mercado. O que é rotacionar o capital? Todas essas posições que eu vendi em Velo, elas não entrarão dentro desse ativo, porque esse mesmo ativo que me entregou essa alta toda, ele pode me tirar toda essa alta. Agora, a parte desse capital que foi tirado de Velo, eu pago, os clientes se pagam dentro da carteira Rumo 1 Milhão e em seguida a gente pega uma fração desse capital e volta para Velo. A outra fração que sobrar, a gente investe em outros ativos. Dessa maneira, a gente jamais vai devolver o nosso lucro para o mercado, porque a gente vai estar acumulando outros ativos com o lucro que foi gerado em Velo. Então entenda, existe um momento certo de você comprar, existe um momento certo de você vender também, beleza? Velo foi um excelente ativo aí para a gente ter uma lição sobre isso nos últimos dias. A hora de comprar, que a gente não compra em meio aos fatos, tá? Fato de listagem dentro da Binance, se esquece, cara. A gente compra quando tem sinais lá atrás, sinais de interesse de investidores, que possivelmente esses investidores, eles sabiam que haveria a listagem da Binance. Eu sabia que haveria essa listagem? Não, mas eu sabia que tinha investidores investindo nesse ativo. Por isso, eu entrei nele, beleza? Bom, analisando o nosso Bitcoin ali, a gente fez um rompimento do topo histórico que nós deixamos ali nos 103 mil dólares, tá? Que foi o fechamento aqui dos candles que nós temos. E quando a gente olha para esse momento, o Bitcoin ele voltou para fazer um reteste dessa região. Excelente movimento que nós estamos fazendo. A gente quer ver rompimentos dessa maneira, tá? Onde o ativo ele vá romper, ele volte, faça um pullback, faça um reteste e ele continue subindo. Essa linha amarela que nós marcamos aqui deve ser uma linha de atenção nesse momento. E eu vou te mostrar o porquê que é uma linha de atenção. Mas aqui a gente tem chance total para constituir um pivô de alta e Bitcoin pode ir buscar novos patamares de preço ali acima dos 106 mil dólares. Mas ele não pode vir abaixo dessa linha aqui, porque se ele vier abaixo dessa linha, a gente tem algumas informações negativas dentro do on-chain. Primeiro, quando a gente olha para o momento dos traders, a gente bateu dentro da linha verde. Aqui na linha verde são os momentos de formação de topo. Os topos mais fortes na linha verde serão com divergência, tá? Ou seja, se a gente estiver tradando um ativo, é simples as operações. Compre na linha dourada, vende na linha verde, compre na linha dourada, vende na linha verde, compre na linha dourada e repita isso daqui por semanas que você verá o seu patrimônio multiplicar. Isso se a gente estiver falando de trading. Agora, se você estiver falando ali de swing ou de position trade, por exemplo, a gente compra na linha dourada e não faz nada na linha verde. Compra na linha dourada e não faz nada na linha verde. É proibido comprar na linha verde quando nós estamos falando de médio prazo e de curto prazo também. Esse momento que nós estamos é na linha verde. Por que eu falei que essa linha aqui que nós temos do rompimento do topo anterior é importante? Porque se a gente voltar abaixo dessa região aqui, significa que os traders eles estarão realizando de uma maneira muito agressiva, onde o mercado ele não vai se sustentar nesse rompimento. E a partir disso, a gente vai esperar por movimentações de que Bitcoin volte na linha dourada. Agora, se ele continuar subindo nesse momento e fizer um rompimento aqui, o pivô de alta, a gente vai ver a divergência dentro da linha verde. E lá na frente, a gente pode entrar dentro de uma realização ou até mesmo de uma operação de short, caso a gente tenha divergência no momento dos traders. Mas o fato é que agora não é hora de comprar, agora é um momento onde estamos olhando para a movimentação, analisando a saúde desse movimento e entendendo se ele vai esticar mais um pouco ou não. E o porquê que nós estamos analisando o Bitcoin? Bom, a gente investir nas altcoins, porque esse não é o momento do Bitcoin. A gente só analisa o Bitcoin nesse momento, na última fase do ciclo, para a gente entender se já chegamos no final do ciclo ou não. E quando a gente olha a saúde do movimento do Bitcoin e entende que ele está saudável, nós podemos rotacionar o nosso capital. E o porquê, Gui, que a gente deve rotacionar o nosso capital e o porquê que a gente não deve ter a Bitcoin nesse momento? A resposta é simples. Velo entregou uma movimentação de 240% em menos de 30 dias. 130% em apenas 24 horas. Velo é o único ativo? Não. Existem outros ativos que eles estão entregando 100% de alta. Inclusive, existe um outro ativo que ele entregou 100% de alta também nos últimos dias. Porque estamos vivenciando uma
altcoin season. Obviamente que isso vai acabar, vai chegar um momento que vai acabar, a alta ela não é infinita. Em um determinado momento, o Bitcoin ele vai encontrar o seu topo e ele vai começar a drenar o capital das altcoins. Então fique muito ligado a todos esses movimentos, aproveite muito a altcoin season, surfe isso com maestria, porque a altcoin season ela já está acontecendo há um tempo e ela não vai durar longos meses. A gente sabe que tem uma limitação, porque a altcoin season é o calcanhar de Aquiles do Bitcoin. O capital ele sai do Bitcoin e acaba enfraquecendo o próprio Bitcoin, a própria bússola do mercado cripto, beleza? Bom, outro ponto que a gente deve analisar e levar em consideração é que com esse rompimento nós estamos vendo um aumento do funding rate. O funding rate está aumentando nesse momento, isso significa que mais pessoas estão se alavancando. Lembrando, a última vez que a gente rompeu $100 mil e muitas pessoas se alavancaram, a gente voltou com tudo ali nos $90 mil. Aonde nós vamos procurar por compras? Aonde nós vamos procurar a agressividade na nossa carteira? E a gente vai expor a nossa carteira muito mais no mercado. Quando a gente estiver vendo o Bitcoin dentro da linha dourada junto com realizações de prejuízo. Olha só, se a gente voltar ali para o dia 16 de novembro, a gente teve uma alta realização de prejuízo acontecendo aqui. Se a gente for lá no momento dos traders, a gente vai ver que no dia 26 estávamos na linha dourada, ou seja, tivemos as duas informações mais importantes para a gente poder aportar. Se a gente olhar ali, por exemplo, depois, a gente teve mais uma oportunidade de aporte, que foi aqui no dia 10 de dezembro, e quando a gente volta lá para o momento dos traders, dia 10 de dezembro a gente também estava próximo da linha dourada, ou seja, nós vamos querer comprar o ativo quando estivermos nesse cenário. Um cenário de alta realização de prejuízo pelos investidores de curto prazo e o momento dos traders na linha dourada, que isso significa que os traders irão entrar no mercado. Se os traders irão entrar, significa que no curto prazo a gente vai ter uma movimentação de alta. Pode ser que ela se estenda para o médio prazo ali, mas o que importa é que esse é o momento certo da gente entrar, beleza? Bom, analisando Solana ali também, é um ativo que nesse momento ninguém quer mais, né? Não é mesmo? As pessoas que compraram Solana lá nos 250 no hype do mercado, porque Solana era Ethereum Killer, nesse momento estão adorando holdar um ativo que não performa, um ativo que está caído. E agora ninguém mais olha para Solana, agora ninguém começa mais a comentar sobre Solana, e você entende que nesse momento é o momento da gente olhar para Solana. Esse é um dos ativos que a gente pode ficar de olho, tá? Não é o momento certo da gente comprar agora, mas a gente deve colocar ele na nossa análise para a gente entender se vamos chegar em bons momentos de compra ou não. Entenda, cara, se você andar junto com a maioria das pessoas, você será medíocre. Medíocre significa mediano. Você terá resultados médios e a média dos investidores não lucram no mercado. Ou seja, ande na contramão. Quando todo mundo estiver falando que Solana é o Ethereum Killer, olhe para Ether. Quando todo mundo estiver falando que Ether é o próximo ativo, olhe para Solana ou para outros ativos. Quando todo mundo estiver falando sobre o Bitcoin, olhe para as altcoins. Quando todo mundo estiver falando sobre as altcoins, olhe para o Bitcoin ou até mesmo para dólar. Entende? A maioria dos investidores não fazem dinheiro no mercado. Para que você faça dinheiro no mercado, você precisa ter ótimas ferramentas e ótimas estratégias. Se você não tiver isso, vai ser muito difícil de você fazer dinheiro. Porque entenda, desde a euforia, a fase que nós estamos agora, todo mundo parece ser muito bom. Todos os ativos sobem, qualquer cacareco vai subir e aqui o mercado vai te sabotar, porque ele vai fazer com que você acredite que seja uma pessoa extremamente assertiva nas suas decisões, mas você tem que saber vender esses ativos, porque se você não vender, pode ter certeza que você vai devolver boa parte do seu lucro para o mercado. Bom, Solana está abaixo da linha neutra ali, tá? Vamos procurar por entradas em Solana quando ela estiver dentro da linha dourada. E obviamente que junto a isso a gente vai precisar olhar para as realizações de prejuízo. Realizações de prejuízo que elas vêm aumentando quando a gente tem as agulhadas. E esse aumento é pelas pessoas que colocaram a estrela no topo de Solana. Se tem alta realização de prejuízo, a gente deve olhar para investir nesse ativo.
Um ponto que eu quero que você tenha de atenção aí nos próximos dias é sobre a dominância do Bitcoin. Olha só, eu venho falando com você muito sobre a Altcoin Season, que é o momento da gente olhar para as altcoins. Só que você precisa analisar o Bitcoin o tempo inteiro para entender o que está acontecendo. Dominância do Bitcoin subindo e altcoins caindo de uma maneira muito agressiva, isso é um ponto de alerta de final da Altcoin Season. A gente deve analisar a dominância do Bitcoin porque a gente fez uma rejeição do canal de alta que nós tínhamos, mas nós estamos voltando para dentro do canal de alta. Se a gente fizer o rompimento da máxima aqui, a gente vai ter um pivô de alta na dominância do Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin ele vai drenar o capital das altcoins, então seja extremamente estratégico caso isso aconteça. E saiba que esse movimento é comum durante quedas no mercado. Então esteja preparado para se proteger também. Olha só, a gente vem surfando várias movimentações aqui dentro do canal e você tem que entender que depois da gente surfar várias movimentações, a gente precisa começar a olhar para as proteções. A gente precisa começar a construir as nossas estratégias de saída do mercado também. Não acredite que essa parada é alta infinita, por favor. Eu não repito isso daqui para você porque eu sei que muitas pessoas, elas acreditam nisso, tá? Então, por conta disso, eu sempre falo pra você que a alta não é infinita, ela não é. Isso daqui é a fórmula perfeita pra iludir pessoas, beleza? Então, por conta disso que eu estou falando pra você que ela não é. Bom, entendendo isso, entendendo que a dominância tá subindo, a gente começa a ver o Bitcoin drenando um pouco de capital de algumas altcoins, tá? Então, a gente tem que ficar ligado com essa movimentação. Saiba que no ciclo passado, depois que o Bitcoin começou a entregar dominância para as altcoins, a gente teve um período ali também de formação de topo do Bitcoin, onde ele drenou um pouco de capital das altcoins, mas depois o movimento de Altcoin Season ele ainda continuou, tá? A gente tem que acompanhar isso aqui nos próximos dias, não sei o que o mercado vai fazer, eu sei o que eu posso analisar todos os dias ali, identificar as movimentações, através disso eu vou tomar as minhas decisões. Ainda estamos vivenciando uma Altcoin Season, tá? Que é quando a gente está com essa barra preta aqui, quando a gente está lá em cima estagnado, significa que nós estamos vivenciando uma Altcoin Season. Mas entenda que depois de uma Altcoin Season vem uma Bitcoin Season, que é a região laranja aqui. Depois da Bitcoin Season, a gente volta para a Altcoin Season. Então, entenda que o próximo movimento será uma Bitcoin Season. Depois que o Bitcoin subiu, uma Bitcoin Season significa quedas muito agressivas nas altcoins. Saiba proteger o seu capital nesse momento. Não queira ficar exposto dentro dessas grandes quedas, beleza? E lembrando para todo mundo que nós estamos dentro de uma fase eufórica, sendo a última fase do ciclo. Então aqui, meu amigo, não espere para apagar a luz dessa festa. Porque pode ser que você apague a luz com a segunda maior corretora do mercado cripto quebrando, ou ali a 3AC, né, o maior fundo quebrando também. Então não queira ficar para apagar a luz. Saiba surfar enquanto isso tudo está acontecendo, mas saiba proteger o seu capital também quando for o momento certo, tá? E eu te mostro aqui dentro do canal que eu compro e eu protejo o capital dos clientes também. Se você quiser copiar e colar a carteira rumo ao milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você será direcionado para essa página. Onde nessa página eu te explico que a carteira rumo ao milhão é simplesmente você dar um Ctrl+C e um Ctrl+V nas minhas decisões. Clica no link da descrição, leia essa página, assista esse vídeo, você vai ter acesso a uma plataforma com um app exclusivo meu no seu celular, onde eu vou te notificar na tela do seu celular essas movimentações aqui de compra e de venda, exatamente esses posts que você viu aqui de venda de Velo na semana passada. Além disso, você pode vir aqui embaixo aqui ver o resultado de alguns clientes já para você entender se realmente a carteira rumo ao milhão entrega resultados verdadeiros ou não para os clientes. Além disso, tem um botão aqui do WhatsApp que se você tiver qualquer dúvida, só clicar nesse botão que você será direcionado para o atendimento. Mas basicamente, na carteira rumo ao milhão, você vai receber todas as minhas decisões de compra e de venda, como as decisões de Velo. Além disso, você vai ter acesso a esse fórum aqui, onde eu faço essas publicações, onde eu mostro todas essas decisões para os clientes aqui. Você pode comentar caso você tenha dúvida ali, para você entender exatamente o que está acontecendo e eu vou responder as suas dúvidas também. Essa é uma maneira de você ter um contato comigo. Além disso,
Todas as segundas-feiras tem um vídeo de análise exclusiva da carteira, onde eu faço o gerenciamento dessa carteira, eu mostro, eu explico as decisões da semana passada e eu também explico quais são as próximas decisões que nós vamos tomar dentro da carteira Rumo ao Milhão. Saiba que esse é o melhor que eu posso fazer por você. Abrir uma carteira minha e você poder copiar e colar todas as minhas decisões. Se você quiser entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Muito feliz de estar de volta em casa, muito feliz de poder dar o meu máximo para poder construir esse conteúdo para você. Agora, num estúdio completo aqui, equipamentos completos, todo acesso que eu preciso para te trazer as melhores informações do mercado cripto, para que você possa atingir a sua liberdade financeira. Lembrando, se quiser o meu auxílio, basta entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Essa foi a nossa análise de hoje. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!